E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos continuar com o nosso estudo da FUVEST. Vamos fazer a resolução da segunda fase da FUVEST 2022. Estamos agora abordando a questão 4. E nessa questão 4 fala de forças intermoleculares. Uma questão bem interessante e bem inteligente. Vamos lá. Bom, então na questão da FUVEST, ela apresenta já de cara 4 estruturas e vamos ler então essa questão. Considere as substâncias cujas estruturas estão representadas a seguir: éter, metil, terc-butílico, éter dietílico, etanol e um butanol, né? Bom, esses quatro estruturas orgânicas apresentadas são conhecidas como solventes, né? São compostos orgânicos simples que a gente acaba utilizando na química como solventes. Então vamos lá. Item enunciado A. Considerando que tanto o etanol quanto o butanol interagem por ligação de hidrogênio com a água, por que o etanol é mais solúvel em água que o 1-butanol à mesma temperatura? Bom, interessante, né? Se a gente olhar na estrutura, a gente tem esse OH aqui com no etanol e no butan 1-ol ou 1-butanol, a gente também tem um OH que interage com a água. Bom, ambas estruturas vão fazer uma interação com a água. Então, se eu montar a molécula de água, a água tem uns parzinhos de elétrons aqui, o hidrogênio vai se interagir com o oxigênio, né? O oxigênio da água interage com o hidrogênio do etanol, e a mesma coisa acaba acontecendo com o butanol. Então, no grupo OH, a interação que vai ter com ambos, com a água, vai ser a mesma. Mas então ele pergunta por que o etanol é mais solúvel em água do que o 1-butanol. A questão é não por conta do OH, e sim por esse grupamento que a gente tem aqui ao redor. Aqui eu tenho 2 carbonos e aqui eu tenho 4 carbonos. E o que isso significa? Significa que a interação que eu tenho aqui é ligação de hidrogênio. Então, essa ligação, a interação aqui do oxigênio, né, da água com o OH do álcool, é ligação de hidrogênio, uma interação polar, uma interação forte. Aqui, ligação carbono-oxigênio, aqui já começa a ter um dipolo-dipolo, ok? E aqui entre os carbonos eu começo a ter, então, o dipolo-dipolo induzido. A quantidade de carbono que tem depois do OH é muito pequena, são só 2. Então, dipolo-dipolo induzido é pequeno esse grupo. Já aqui eu tenho 4 carbonos, então a interação dipolo-dipolo induzido acaba sendo maior que ocorra no butanol. Veja, não existe uma única interação. Então, tem ligação de hidrogênio, ocorre dipolo-dipolo também, e ocorre dipolo-dipolo induzido entre esse grupamento aqui. Logo, esse grupamento aqui eles vão se organizar entre eles, e isso diminui a solubilidade dele em água. Então, eu poderia explicar exatamente assim: quanto menor massa molar do composto, ou menor estrutura carbônica que tem no meu composto, melhor vai ser a interação com a água, visto que a água é polar e essa parte é mais apolar, ou ali forças intermoleculares são diferenciadas, né? Do caso carbono-carbono, dipolo-dipolo induzido, né? Bom, então aqui eu poderia fazer essa explicação desta forma. B. Escreva no quadro de folha de resposta as estruturas de 2 álcoois que são isômeros do butan-1-ol. Então vamos agora escrever uma coisa aqui. Butan-1-ol. E com certeza muita gente vai ter essa dúvida. E 1-butanol. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. A questão é que hoje em dia a IUPAC, né, a União de Química Pura Aplicada, recomenda que se escreva desse jeito, não mais deste. Mas não está errado. Bom, então essa estrutura é a estrutura que eu tenho 4 carbonos e eu tenho OH no primeiro carbono. Essa é a estrutura que foi nos dada ali no desenho. Tá? Ele quer 2 isômeros. Então, o que são isômeros? São estruturas que têm a mesma forma molecular, no caso aqui C4, né? São 4 carbonos, aqui eu tenho 5, mais 5, então 10 hidrogênio e um oxigênio. Eu poderia colocar esse OH no segundo carbono. Então, se eu fizer isso aí, eu vou escrever aqui um CH3, um CH2, CH, um CH3 e um OH aqui. Se eu fizer isso aqui, eu também continuo tendo C4H10O, e esse cara aqui passa a ser, então, o butan 2-ol. Então, esse aqui é um isômero. Em relação a isso aqui, seria um isômero de posição. Então, é uma possibilidade de eu escrever isso aqui. Então, isso aqui é um tipo de isomeria. Ele pediu 2 álcoois, né? Então, ele não pediu
dois compostos isômeros, porque uma das isomerias possíveis seria a isomeria de função. Eu poderia escolher um éter, mas ele fala dois álcoois isômeros. Então agora eu teria que fazer uma modificação na minha estrutura, ou seja, isomeria de cadeia. Então eu vou fazer um arranjo com o meu carbono vindo aqui para baixo. Ok? Então aqui um CH3, aqui um CH3, aqui um OH. Bom, se eu fizer isso aqui, eu continuo tendo C4H10O, e agora minha estrutura ficou um pouquinho diferente. Ela se chama metil propan 2-ol. Esse aqui é o famoso álcool sec-butílico, esse butan 2-ol. Esse aqui é o álcool terc-butílico. Vamos escrever? Então, esse aqui é o famoso álcool, né? Álcool sec de carbono secundário, sec-butílico. Ótimo. E esse aqui seria o álcool, o terc-butílico. O pessoal chama de terc-butanol. Esse aqui seria o álcool butílico. Álcool butílico. Nomenclatura não IUPAC, tá? Comercial. Tá, então tá aí as duas nomenclaturas e tá aqui os dois isômeros. Então eu poderia escrever no meu quadrinho lá esses dois isômeros aqui. Tanto esse aqui. Me responde o item B, né? Tem um quadrinho aqui que era para fazer a estrutura, né? Fazer a representação da estrutura. Eu representaria a estrutura, né? Completa ali com os carbonos, né? Com o hidrogênio, para ficar bonitinha a estrutura. Não tem a priori quem é o isômero 1, quem é o isômero 2, tá? É questão só de, acho que lógica de quem acaba fazendo. Eu acho que todo mundo pensou no 2-butanol, né? Butano 2-ol, por ser mais fácil de escrever, porque é uma isomeria de posição que vem primeiro na nossa mente. Bom, vamos lá. Item C. O butanol e o éter etílico são compostos que possuem a mesma fórmula química, C4H10O, isômeros de função. Pontos de ebulição diferentes, sendo que um deles entra em ebulição a 34 graus Celsius e o outro a 117, a 1 atmosfera de pressão. Preencha o quadro na folha de resposta relacionando os nomes de substâncias com os respectivos pontos de ebulições. Justifique sua resposta. Bom, então, quem que é quem, né? Então, vamos pensar aqui. Então, vamos voltar lá, eu tenho dois éteres, né? Desculpa, eu tenho um éter, que é o éter dietílico, que seria essa estrutura aqui. E eu tenho aqui do outro lado o butanol, que seria esse carinha aqui. Então, ambos têm a mesma estrutura. Qual que é a diferença entre eles? Aqui eu faço ligação de hidrogênio, uma interação forte de uma molécula com a outra, enquanto que aqui eu não tenho ligação de hidrogênio. A minha interação maior é dipolo-dipolo, que ocorre entre o oxigênio e esse carbono, e entre oxigênio e carbono. E aqui eu tenho dipolo-dipolo induzido, né, entre esses carbonos aqui. Então a interação no éter é mais fraca, no entanto, por isso que ele é mais volátil. Então, por conta disso, eu vou esperar que a temperatura de ebulição no éter seja menor. Então, o nome da substância vai ser éter etílico. E por que eu vou escolher o éter etílico? Exatamente por conta disso. As interações do éter etílico são dipolo-dipolo e dipolo-dipolo induzido. Então essas são as majoritárias, enquanto que o butan 1-ol vai ter ligação de hidrogênio e também dipolo-dipolo. Também tem dipolo-dipolo induzido, lógico, mas ele vai ter maior força, maior atividade de ligação de hidrogênio, por isso que o ponto de ebulição dele é maior. Bom, é uma questão simples essa, quem estudou forças intermoleculares, geralmente esse conteúdo é dado lá no primeiro ano do ensino médio, tá bem tranquilo com isso aí, lembra, né, sobre isso aí, viu química orgânica, conseguiu revisar de novo essa parte, vendo essas diferenciações, propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos, já tem uma visão bem clara. Faz tempo que a FUVEST não coloca uma questão assim simples, né? Colocou uma questão praticamente simples, né? O que se pedia era saber forças intermoleculares para responder essas questões e pedia isomeria, coisas simples, estruturas simples. Geralmente aparecem umas estruturas maiores que há controvérsias e tal. Dessa vez a questão foi bem simples, bem inteligente e bem bonita. Então quem sabia fazer, ok. Quem nem fazia ideia, com certeza se perdeu, olhou e até se assustou com as estruturas. Bom, espero que você tenha acertado. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curti-lo e compartilhar com seus amigos que estão estudando Química. Abraço, até mais, tchau, tchau!